Será que o seu filho apresenta alguns sinais, algumas características de superdotação? Será que alguém já disse assim para você, lá na reunião de pais na escola? Olha, seu filho é muito inteligente, mas ele não relaciona bem com as pessoas. Seu filho é muito criativo, mas não tira boas notas. Ou seu filho é muito indisciplinado, ele não gosta de rotina, ele não gosta de obedecer ordens, ele não sabe ficar quieto. Ou então, seu filho, tudo aquilo que começa, ele não termina. Será que ele tem essas características? E você não consegue compreender este comportamento? E você não sabe o que fazer? Vamos compreender melhor sobre essas questões? Existem, então, algumas ideias errôneas sobre o superdotado. Como, por exemplo, todo superdotado é um gênio. Vamos esclarecer sobre isso? Então veja, o que é ser gênio? Gênio é uma pessoa que apresenta um talento superior e que quando ele produz um conhecimento, esse conhecimento é um benefício para a sociedade. Vamos exemplificar? Beethoven. Beethoven, ele produziu um talento, produziu todo um conhecimento sobre música que é um legado para a humanidade. Oswaldo Cruz produziu um conhecimento científico que é um legado para a humanidade. Outra ideia também que dificulta o entendimento do superdotado, que toda criança prodígia é um superdotado. Então, o que é uma criança prodígio? É aquela criança que, com 6 anos, por exemplo, ela pega um instrumento e toca como se fosse um adulto. Realmente, ela apresenta uma habilidade acima da média, mas isso não certifica de que ela seja um superdotado. Ou toda criança precoce é um superdotado. Outra ideia errônea. Às vezes ele andou precocemente, falou precocemente, mas isso também não garante que ele tenha as características específicas de um superdotado. E uma ideia assim que dificulta muito o nosso entendimento é que o superdotado é bom em tudo. E aí a gente vai perceber que não é bem assim, tá? Então existem alguns mitos, tá? Como por exemplo, o superdotado tem recurso intelectual suficiente para desenvolver por conta própria. Ou seja, não precisa de professor, não precisa de ir para a escola, não precisa de um mediador. Então, este mito tem prejudicado imensamente o enriquecimento dos meninos que apresentam um recurso intelectual superior. Quero exemplificar. Quando eu vou para a escola e eu identifico um educando que tem uma intelectualidade superior, isso não significa que basta que eu coloque para ele o material disponível que ele vá se desenvolver sozinho. Ele precisa de um professor. Quem vai auxiliar nos recursos didáticos, metodológicos, é o professor. Então, quando eu acredito que ele vai desenvolver sozinho, eu estou então muitas vezes deixando de dar este apoio tão necessário. Um outro mito é que todo superdotado tem um excelente rendimento acadêmico. Ele tira boas notas em tudo. Gente, esse mito nos atrapalha imensamente, porque cada
pessoa tem a sua área de interesse. Eu posso, por exemplo, me interessar só pelas artes visuais. Você pode se interessar pela música, pelo desenho, pela matemática, pela liderança, ou muitas vezes você se interessa só pelo futebol ou só pelo jogo de xadrez. Então, cada ser humano tem a sua área de interesse e as pessoas precisam de ser potencializadas dentro da sua área de interesse. Então, é um mito achar que o superdotado tem que apresentar um rendimento em todas as áreas do conhecimento, né? E aí, olha um outro mito que tem atrapalhado principalmente na relação família-escola. Então, vamos imaginar o seguinte: o seu filho apresenta um conjunto de características de superdotação e a escola o convida para participar de um programa de enriquecimento, para que ele potencialize ainda mais os seus talentos. E muitos pais ou mesmo professores vão afirmar que, ao colocar o meu filho nesses programas específicos de enriquecimento, isso vai gerar na criança uma atitude de arrogância, de vaidade, ou seja, ele vai ficar insuportável. E não é bem assim, tá? E nós precisamos de compreender esses mitos exatamente para que a gente saia desse conhecimento do senso comum que tanto nos atrapalham. Bem, vamos então trazer uma definição de superdotação que o Ministério da Educação, em 1986, criou, que vai dizer o seguinte, tá? As crianças com superdotação ou talentosas, elas aprendem rápido e apresentam um notável desempenho, ou em áreas específicas ou em diversas áreas. Então, isso pode ser isolado ou pode ser combinado. Áreas como, por exemplo, área acadêmica. Então, o indivíduo pode apresentar um talento específico exclusivamente na matemática, ou pode ser combinado em matemática, física e química. Ou então, ele é bem específico na questão da arte. Ele apresenta uma capacidade artística em música, em dança, em desenho, ou simplesmente para compor. Se ele é uma pessoa que ele compõe, então ele é considerado um produtivo criativo. Porque tem um autor norte-americano, Joseph Renzulli, que vai dizer o seguinte: a superdotação é dividida em dois tipos. O primeiro tipo é o acadêmico e o segundo é o criativo produtivo. Ou então essa criança também vai apresentar uma habilidade específica em liderança. A área específica dela é a liderança. Ela tem uma inteligência inter e intrapessoal que favorece a liderança dela com seus parceiros afins. Um outro aspecto muito importante dentro deste conceito também são as capacidades psicomotoras. E nós temos esses exemplos aqui no Brasil, de jovens que se destacam na habilidade para jogar futebol, para jogar tênis, para jogar xadrez ou simplesmente para dançar. Então, são essas áreas isoladas ou combinadas que vão caracterizar as pessoas com características de superdotação. Depois que a equipe de profissionais e professores do MEC, fazendo uma revisão nesse conceito, acrescentaram então, antes da palavra superdotação,
duas palavras extremamente importantes, que são altas habilidades. Então, a partir de 1994, o MEC passa a utilizar altas habilidades / superdotação. E o resto do conceito continua o mesmo. Por que que isso aconteceu? Exatamente para a gente não ficar preso no prefixo super. Porque todas as vezes que eu falo super mãe, super pai, super inteligente, super dotado, eu estou fortalecendo a ideia de uma presença, de um desempenho, de uma produção excepcional. Eu estou pressupondo que essa pessoa tem um dom. A superdotação é um fenômeno que vai além de um dom. Então, nós precisamos de estar atentos a esta questão. Então, esses técnicos preferem utilizar as palavras autohabilidades / superdotação para que nós possamos compreender melhor essa temática, em vez de a gente simplesmente criar rótulos em dizer que essa pessoa é ou não é superdotação. E nós vamos compreender que muito mais do que rotular as pessoas, é importante criar oportunidade para que elas se potencialize, para que ela desenvolva como ser humano, para que ela desenvolva os seus talentos, para que ela chegue à sua realização. Nós queremos que os nossos filhos se realizem, se autorrealizem. Não queremos? Se diante desta conversa você percebeu que o seu filho apresenta essas características que nós citamos, que ele é muito inteligente ou às vezes muito quieto, muito indisciplinado, questionador, criativo, ou que tem a dificuldade de envolver com as atividades, ou que se envolve profundamente com as atividades, essas características podem ser sinais desse fenômeno da superdotação. Vamos compreender melhor sobre isso? Vamos ver este conceito à luz da ciência? Então, vamos trazer para o nosso encontro um autor, psicólogo, educador, escritor chamado Joseph Rezulli. Rezulli, na década de 70, vai conceituar superdotação da seguinte forma: para produzir o fenômeno da superdotação, é importante 3 características. Tá? A primeira característica, que a pessoa apresente uma habilidade acima da média, que ela saiba fazer algo diferente de outras pessoas. Outra característica, que essa pessoa seja imensamente criativa. E uma terceira característica, que ela se envolva com as atividades. Veja que essas 3 características, Rezulli vai apresentar isso em um diagrama chamado Diagrama dos 3 Anéis. Ou seja, ele elabora a teoria dos 3 anéis. Então, a habilidade acima da média, a criatividade e o envolvimento com a tarefa, esses 3 anéis criando uma intersecção é que vai produzir o comportamento de superdotação. Mas eu só posso fazer essa análise se eu considerar os aspectos genéticos e ambientais, tanto da família, da escola e da sociedade. Então veja que é um conjunto de variáveis que nós precisamos de entender. Não é simplesmente um fenômeno isolado, simplesmente eu pego o indivíduo e observo o indivíduo
como se ele estivesse fora de um contexto? Não tem como. Todos nós estamos contextualizados. Então é preciso observar qual é o contexto desse indivíduo. Como é que apresenta a teoria dos três anéis na convivência desse indivíduo? Então, Joseph Resulli vai dizer assim de uma forma muito simples: as pessoas superdotadas são aquelas pessoas que aprendem rápido, dentro da sua área de interesse. Seu filho tem essas características? Vamos entender sobre isso para que você possa ter condições de se conectar melhor com o seu filho, de entender melhor o que acontece com ele, para que ele possa ser potencializado. O Brasil, infelizmente, não tem valorizado os seus talentos. Então, o que tem acontecido com os nossos talentos intelectuais e artísticos? Eles estão indo para fora do Brasil fazer toda a sua caminhada, toda a sua potencialização para alcançar o sucesso. Vamos enriquecer a nossa família, a nossa comunidade, a nossa sociedade a partir do momento que a gente entenda melhor o que é essa superdotação e quem são essas pessoas que estão cada vez mais presentes em nossa família. Talvez você passou por isso. Você apresentava essas características e você não foi compreendido, você não foi potencializado. E Resulli vai dizer o seguinte: quando o superdotado não é potencializado, provavelmente a superdotação se esvai. Então nós precisamos de potencializar as pessoas com essa característica. E é esse o meu convite. Fique aqui conosco. Eu vivi essa situação e posso, com certeza, discutir com você, ampliar com você os seus conhecimentos para que possamos potencializar os nossos pequenos talentos. Muita paz.